vai ou não entrar nas galerias? Pois é, existe muita expectativa aqui do lado de fora do presídio. Vários carros da polícia entraram agora de manhã, quando foram retomadas as negociações que foram suspensas ontem pela madrugada. Lembrando que, de acordo com o coordenador de defesa dos direitos humanos da Alerj, Marcelo Freixo, os detentos se comprometeram ontem à noite a entregar as armas e os reféns no início da manhã. Ele disse que os representantes da Secretaria de Segurança e de Justiça e ainda do DESIP vão fazer essa negociação. Por isso, toda essa grande expectativa aqui do lado de fora do presídio Bangu 1. Voltamos ao estúdio. E estamos falando já há algum tempo sobre a rebelião em Bangu, dada a importância desse movimento e essa rebelião comandada pelo bandido que assumiu a chefia do crime organizado no Rio de Janeiro e que tem ligações, inclusive, com o tráfico de drogas internacional. Considerado arrogante, autoritário, Fernandinho Beiramar continua dando ordens e exercendo um poder paralelo, mesmo atrás das grades. Já mandou torturar e executar inimigos e até mesmo integrantes da sua própria quadrilha. Favela Beira-Mar, Baixada Fluminense. Foi nesta área muito pobre de Duque de Caxias, à beira da Baía de Guanabara, que o inimigo público número 1 do Estado começou a exercer seu poder. Desde que passou a controlar o comércio de drogas no local, Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, fez fortuna. Ligou-se a empresários, políticos, juízes e policiais corruptos, se tornando uma peça-chave no tráfico internacional de entorpecentes. Em 96, o bandido chegou a ser preso em Belo Horizonte, mas fugiu 9 meses depois. Passou pelo Paraguai, Bolívia e Colômbia, onde ficou escondido sob a proteção dos guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias, as Farc. No ano passado, Beiramar foi capturado pelo exército colombiano e levado para a sede da Polícia Federal em Brasília. Na época, a Secretaria de Segurança não queria que Fernandinho Beiramar fosse trazido para o Rio e tentou, junto ao governo federal, transferir o bandido para Minas Gerais, onde ele também tem condenações. Mas a justiça determinou que o traficante ficasse em Bangu 1, onde está preso. O criminoso desafia o Estado com ações ousadas. Durante a CPI do narcotráfico, o bandido chegou a ser ouvido por telefone e acusou policiais do Rio de extorsão. A CPI mostrou que em 3 anos, a quadrilha de Beiramar movimentou cerca de 16 milhões e meio de reais. Em 2000, a polícia prendeu na favela Beiramar 89 detonadores, que seriam usados no atentado contra os promotores Márcio Nobre, Rogério Lima de Sá Freire e Márcia Velasco. Os 3 estavam investigando as ações do traficante. O plano foi descoberto 1 mês antes, graças a uma escuta telefônica. Fernandinho Beiramar responde a acusações suficientes para ser condenado a mais de 400 anos de prisão. E também é conhecido por sua crueldade. Na gravação de um telefonema, ele comanda uma sessão de tortura e a execução de um rapaz, o estagiário de informática Michel Nascimento dos Santos, que teria tido um romance com uma ex-namorada do bandido. E agora vamos acompanhar as informações com a repórter Ana Paula Campos, que está em frente à Secretaria de Segurança no centro do Rio. Ana. Olha, o secretário de Segurança Pública, Roberto Aguiar, chegou agora há pouco aqui à sede da Secretaria, já saiu e não quis informar se estaria a caminho de Bangu 1. Ele passou a tarde de ontem reunido com representantes da Secretaria de Justiça e do DESIP. Roberto Aguiar afirmou que caso haja uma intervenção em Bangu 1, serão usadas armas não letais, mas que se os detentos estiverem armados, a polícia também terá que usar armas de fogo. O secretário disse ainda que os 12 agentes penitenciários e o diretor de Bangu 1 afastados vão responder a processo criminal e administrativo. Para Roberto Aguiar, houve conivência e corrupção por parte dos agentes que teriam facilitado o acesso dos presos às chaves de algumas galerias. O secretário de Segurança Pública disse ontem que o objetivo de Fernandinho Beiramar é fazer um movimento nacional de unificação de grupos criminosos. Fernandinho Beiramar está num processo articulado nacionalmente de unificação dos comandos. As pessoas que se opõem a isso, ele está eliminando. Já tenho notícias de tentativas de articulação de movimentos dessa natureza em Mato Grosso do Sul, em São Paulo, Bahia. Então nós temos vários lugares que eles estão tentando. Então esse é um processo de política dos criminosos no sentido da hegemonia de um determinado grupo. O objetivo desse motim não é a fuga, é a unificação dos comandos. Eles queriam a liberdade de passar por todas as alas para matar os seus desafetos. É essa a questão. O presidente do Tribunal de Justiça, Marcos Faver, defendeu a saída de Beiramar do Estado.
Mas, para isso, ele acredita que seria necessária uma mudança na legislação. Eu creio que nós teríamos que modificar a legislação processual penal para permitir, eu tenho batido nisso, permitir que os interrogatórios e os sumários fossem feitos através do sistema de videoconferência, que a legislação processual penal permitisse ao juiz dispensar a presença do acusado em situações excepcionais e que os sumários pudessem ser feitos à distância, sem prejuízo da eventual defesa do acusado, que poderia se comunicar com o seu advogado. E eu volto a falar aqui no estúdio com o Procurador de Justiça, José Moinhos Pinheiro. Tom Moinhos, o Dr. Fávero também chegou a defender também a presença das Forças Armadas, mas não é mais operacional do que legal o problema? Quer dizer, o que adiantará termos lá até outros policiais se, de repente, o sistema de corrupção eventualmente persistir? Bom, é evidente que sabemos que Forças Armadas têm uma outra destinação constitucional, mas a própria Constituição permite que, em caso de grave comoção pública, elas possam ser acionadas. Como elas têm uma força inibidora muito grande, têm autoridade, poderão ser utilizadas, mas isso numa situação extremada. Eu acredito que ainda temos condições, acredito no poder público, acredito na boa vontade da atual governadora, do sistema de segurança, em resolver o problema. Só que estamos falhando. O Ministério Público há 3 anos, Sidney, vem demonstrando, vem desnudando as falhas do sistema penal, notadamente o que ocorre com a quadrilha de Fernandinho Beiramar. É lamentável que depois de tantas denúncias, se veja o que aconteceu ontem. Foi quase que uma chacina anunciada. O senhor lembrou muito bem há 3 anos, mas o caso já persiste há mais tempo. Quer dizer, na verdade, não é o governo atual. O sistema operacional dos governos não está funcionando e sabe-se Deus por que razão. O senhor já citou até algumas, corrupção e conivência. Eu acrescentaria, eu acho que o governo federal, há 20 anos, não cumpriu o que a própria Constituição determina. Construção de presídios federais. Só temos um presídio no Acre. Vários estados deveriam ter presídios federais. Então, a União foi omissa e está sendo omissa. Segundo, os sistemas estaduais falharam porque ou não levaram a sério ou foram incompetentes no enfrentamento do crime organizado. Então, permitiram, e com a permissividade, que facções criminosas fossem instituídas e hoje dominassem o sistema penal. Não precisa retomar a autoridade, como o senhor bem lembrou. Exatamente. Nós agradecemos a sua presença aqui. Tenha um bom dia de trabalho, senhor. Obrigado. Agora, 7h12. O Bom Dia Rio está quase no fim, mas antes vamos voltar à entrada do presídio em Bangu para as últimas informações do repórter Marcelo Baruch. Baruch. Bom, Sidney, o clima é cada vez mais de tensão aqui em frente ao presídio Bangu 1. Lembrando que 6 pessoas permanecem em poder dos rebelados. Para a liberação deles, é exigida a garantia de que nenhum amotinado seja transferido para outro presídio. E uma informação, o DESIP já sabia de que haveria uma chacina em Bangu 1. Isso porque a juíza Sônia Maria Pinto, da primeira vara criminal de Bangu, disse que foi informada há dias pelo próprio diretor do DESIP de que haveria um banho de sangue dentro do presídio.